A história verdadeira de vó traída pelo marido milionário que ninguém acredita na vingança. Dizem que as coisas na cidade de São João do Boi são sempre calmas, quase paradas como o sol que parece se prender no céu azul. Mas até o céu mais sereno pode esconder tempestades, capaz de fazer os mais fortes caírem. Em 1965, quando tudo começou, o fuxico nas calçadas era constante. A mulher do Arlindo traída e o amante é o pai dela. As palavras corriam como fogo em dia de vento, e cada boca que falava parecia um tambor batendo forte, ressoando no peito de Cleusa. Ela havia construído sua vida entre as expectativas da cidade, esperanças, sonhos e um amor que parecia indestrutível. Arlindo, seu marido, um comerciante respeitado, a fazia sentir-se segura. Até o dia em que Cleusa, com seu gato no colo, encontrou bilhetes amorosos escondidos em um caixa antiga. Bilhetes que trocavam promessas entre o esposo e o pai, o velho Joaquim, conhecido por sua fama de conquistador. O choque foi como um tapa na cara, um aperto no peito que quase a fez desmaiar. Como poderiam fazer isso com ela? Na festa junina, quando a cidade se vestia de cores e risos, Cleusa decidiu que era hora de agir. Ao invés de roupas brancas e uma máscara de alegria, ela vestiu um vestido vermelho que queimava sob os olhos curiosos dos vizinhos. Com sua mãe ao lado, elas tramaram um plano ousado: expor a traição no meio da dança, no forró. Era arriscado, mas Cleusa precisava da verdade como um abrigo, um grito contra a hipocrisia. Enquanto os casais pulavam e giravam, Cleusa se sentiu como um botão de rosa prestes a desabrochar. A música cessou e um silêncio tenso tomou conta da festa. "Eu sei o segredo de vocês", gritou com a voz trêmula. Olhares se voltaram, sussurros cresceram. O vento parecia sussurrar na orelha de cada um. As letras de forró não importavam mais. O escândalo estava lançado. Após a explosão naquela noite, mãe e filha fugiram da cidade e dos olhares reprovadores. São Paulo era o novo lar, um lugar onde poderiam se reconstruir. As luzes, os sons, a correria da metrópole eram opostos à calmaria sufocante de São João do Boi. Cleusa se matriculou na faculdade de pedagogia, determinada a fazer valer cada sonho que lhe foi roubado. Cada aula era um passo para longe da dor, cada conquista uma vitória contra o passado. Mas os fantasmas da traição não foram facilmente deixados para trás. Entre os novos amigos e as experiências, um amor antigo surgiu de forma inesperada. Seu primeiro amor, Christian, um artista que parecia ter saído de um sonho, reapareceu, perturbando sua paz e trazendo à tona sentimentos mistos de amor, raiva e desconfiança. Durante sua jornada, um segredo familiar foi revelado como a página de um diário amarelado. Um mistério que ligava a traição de seu pai a algo muito maior. Cleusa e sua mãe mergulharam na investigação, questionando o que estavam dispostas a sacrificar para descobrir a verdade dolorosa que havia sido escondida por tanto tempo. A vida, agora cheia de reviravoltas, oferecia tanto novas oportunidades como novos desafios. Elas estavam
prestes a descobrir que a dor pode ser a primeira etapa de uma força inesperada. Enquanto Cleusa olhava para o horizonte da cidade, uma carta antiga e esquecida no fundo de uma caixa chamou sua atenção. O que ela poderia revelar sobre o passado de Cleusa e de sua mãe? E até onde elas iriam para enfrentar a traição e buscar a verdade que tantas vezes foi escondida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Cleusa analisava a caixa antiga, suas mãos tremiam levemente. A carta estava amarelada, mas sua curiosidade a impedia de deixá-la de lado. Com cuidado, ela desdobrou e as palavras começaram a dançar diante de seus olhos. O que seria? Segredos, promessas não cumpridas ou talvez a verdade sobre seu passado? A letra era familiar e à medida que as frases se desdobravam, seu coração começou a acelerar. Um aviso? Uma confissão? Mas o que mais chocou Cleusa foi a assinatura. Era do seu pai. Um arrepio percorreu sua espinha. O velho Joaquim, o amante de Arlindo, sempre havia sido uma figura sombria em sua vida. Ele não era apenas irresponsável, ele tinha um lado obscuro que Cleusa nunca havia compreendido. O que mais ele escondia? A única informação que ela sabia era que Joaquim havia tomado decisões que arruinaram vidas. Agora, uma carta dele na caixa de memórias de sua mãe a fazia questionar tudo. A carta contava sobre o acordo que envolvia dinheiro, segredos e um legado que não deveria ter chegado até ela. Este dinheiro é o nosso passaporte para um futuro melhor, dizia o papel enferrujado. Cleusa ficou tensa. O que poderia significar tudo aquilo? O peso da traição se tornava mais pesado, as palavras mais viscerais. Ela olhou para sua mãe que estava ao seu lado com os olhos perdidos. As duas haviam fugido de São João do Boi em busca de liberdade. Mas de que era essa liberdade, se a verdade ainda a assombrava? Mãe, você sabia disso? O olhar de sua mãe era um misto de dor e confusão. Cleusa, Antes que ela pudesse terminar a frase, a campainha da porta tocou. O som ecoou pela sala, quebrando a tensão no ar. Cleusa trocou um olhar apreensivo com sua mãe. O que poderia ser? Um vizinho? Um curioso querendo saber mais sobre sua vida? Mas ninguém esperava visitas naquela noite. Hesitante, Cleusa se dirigiu à porta, seu coração pulando no peito. Quando ela abriu, uma figura conhecida a recebeu. Era Christian, seu primeiro amor, com uma expressão de preocupação. Cleusa! Precisamos conversar! É urgente! Ele estava ofegante, como se tivesse corrido por horas. A voz dele soou como um eco distante, mas a tensão momentaneamente se dissipou, dando espaço a uma onda de nostalgia. Ela o convidou para entrar, sem saber que a verdadeira tempestade estava prestes a se formar. Eu sei que você teve problemas com sua família, disse Christian, a voz firme, mas os olhos carregando a fragilidade de quem estava prestes a revelar algo devastador. Um nó se formou na garganta de Cleusa. Mas o que vou te contar pode mudar tudo. Ele puxou um papel do bolso.
e suas mãos estavam trêmulas enquanto entregava a Cleusa. Era um documento. Isso mostra que há mais na história da sua família do que você imagina. E eu não sei como você vai reagir, mas seu pai não é quem você pensa. O ar ficou pesado. As palavras de Christian se tornaram um turbilhão em sua mente. Como assim? O que você quer dizer? O silêncio dela fez com que ele hesitasse. Christian respirou fundo. Eu descobri que Joaquim não é seu pai biológico. Seu estômago virou. Cleusa não conseguia processar. Quase um grito cortou suas entranhas. Ela buscava respostas, mas agora tudo parecia confuso. O que você quer dizer com isso? Christian olhou para o chão como se a gravidade da revelação fosse demasiada. Lucas, o homem que você chamou de pai, ele era só um fantasma, Cleusa. Joaquim não só traiu você, como também seu nome verdadeiro é Lucas. Era demais para ela. A pressão nos tempos aumentava e as emoções estavam prestes a explodir. A verdade que estava para ser revelada era um pesadelo. E os ecos do passado estavam mais próximos do que nunca. O que tudo isso significava para o que ela acreditava ser sua vida? E se tudo o que ela pensava que sabia sobre quem era estivesse errado? As perguntas se acumulavam, mas as respostas eram como sombras que não podiam ser alcançadas. Cleusa sentiu o chão sob seus pés se desestabilizando. O que mais poderia estar escondido? O silêncio ficou pesado na sala. Cleusa segurava o papel em suas mãos trêmulas, tentando processar o que acabara de ouvir. Christian a observou atentamente, sabendo que a verdade muitas vezes trazia mais dor do que alívio. Você precisa ouvir isso, Cleusa. Ele insistiu, a voz soando mais urgente agora. Tem mais! Cleusa piscou, seu coração martelando. Desculpe, o que você quer dizer com não é quem você pensa? Como assim Joaquim não é meu pai biológico? Somente dizia que ele deveria estar brincando, mas a expressão séria dele a impedia de duvidar. Eu não sei como explicar. Christian hesitou. Mas seu pai biológico, ele se chamava Mário. Ele também me conectou ao passado de vocês. Eu não queria acreditar, mas os documentos que encontrei ligam Joaquim a algo mais sinistro. E se não fosse por uma coincidência? Ele poderia estar vivo ainda. Um arrepio desceu pela espinha de Cleusa. Mas como ele poderia? O que isso tem a ver com a traição? Ela lutou para desatar o nó na garganta, mas as palavras pareciam presas. Cleusa, Christian respirou fundo. Joaquim não é apenas um traidor. Ele estava envolvido em atividades ilegalmente. O dinheiro que ele te mostrou na carta era para silenciar segredos sobre você e sua mãe. O mundo se desfez. Cleusa queria gritar, queria chorar, queria que tudo aquilo fosse uma piada cruel. Você tá dizendo que Joaquim, ele era o responsável pela morte do meu pai? Christian assentiu lentamente. E que a sua vida toda pode ter sido baseada em mentiras. Ele fez algo terrível, Cleusa. Achei registros antigos. Seu pai foi assassinado. E Joaquim, ele pode ter sido o autor desse crime. Eu não queria acreditar, mas às vezes é tudo muito claro. As palavras dele ecoaram em sua mente. Assassinado? Como isso poderia ser verdade? A raiva fervia em suas veias, misturada com uma tristeza profunda. Você está me dizendo que meu pai foi pego em uma teia que Joaquim armou? E que ele só estava tentando proteger sua sogra? Sim, Christian disse apressado. Você não pode simplesmente pensar em Joaquim como o amante que traiu sua mãe. Ele fez isso em troca de algo bem maior. Algo que você não sabe.
Um barulho alto interrompeu a conversa. O vidro de uma janela se estilhaçou e um grito ecoou na rua. Cleusa correu em direção à janela, com o coração batendo acelerado. Olhando para fora, ela viu uma figura envolta em sombras. Um homem furtivo. Era Arlindo, seu ex-marido. Mas ele não estava sozinho. A rua se encheu de murmúrios e pânico. Ele está atrás de você, Cleusa! Christian gritou, arrastando-a de volta para dentro. Precisamos sair agora! Um novo sentimento tomou conta dela. Medo, pânico, uma urgência que parecia moldar seu destino. O que ele quer? Questionou, olhando nos olhos de Christian, desesperada por respostas. Ele sabe que você está perto da verdade, Christian disse, puxando-a pelo braço. Você precisa entender. O passado que você conheceu está prestes a desmoronar e Arlindo é a chave. Ele pode estar tentando encerrar tudo isso para sempre. Quando a porta se fechou com um estrondo, Cleusa percebeu que a traquinagem não era o único problema. As respostas que ela procurava estavam ligadas a um perigo palpável e próximo. Enquanto Arlindo se aproximava, uma certeza a tomou. A verdade não era apenas dolorosa, era mortal. Então, o que faremos agora? Perguntou, sentindo o peso da situação. Christian olhou para ela com firmeza. Precisamos enfrentar o que vem. A verdade está mais próxima do que você imagina. E se Arlindo está atrás de você, é porque você está prestes a descobrir algo que mudará tudo. As respirações estavam entrecortadas e Cleusa sabia que o que estava por vir poderia destruir toda a vida que havia construído, mas também poderia libertá-la. Ela olhou para Christian e viu o reflexo de sua própria determinação. Um misto de esperança e medo. E se tudo o que ela acreditava até agora fosse uma mentira? E se a verdade não fosse apenas um caminho de redenção, mas uma armadilha mortal? A porta se abriu, mas o que esperava do lado de fora era mais do que ela jamais poderia imaginar. A tensão na sala parecia pulsar como um tambor distante. Cleusa olhou para Christian, seu coração martelando. O que ele havia dito ecoava. E bem lá no fundo, a desconfiança começava a se enraizar. Joaquim não é meu pai biológico? As palavras saíram como um sopro, quase inaudíveis. Enquanto tentava absorver a revelação, um ruído ensurdecedor cortou o ar. A porta dos fundos se abriu de uma vez, fazendo tudo tremer. Cleusa virou-se rapidamente. A figura que entrou no ambiente disparou um grito de pânico em sua mente. Era Arlindo, mas ele não veio sozinho. Um homem desconhecido o seguia, e o olhar deles era ameaçador como o de um predador em busca de presa. Vocês não deveriam ter se metido nessa! Arlindo disparou, a voz carregada de raiva. Cleusa sentiu um frio na espinha. O novo homem, alto e musculoso, segurava algo em sua mão, um objeto prateado que reluzia na luz fraca da sala. Era uma arma. Agora teremos que silenciá-las de uma vez por todas, ele completou, olhando para Christian, que instantaneamente se colocou na frente de Cleusa, os músculos tensionados. Saia daí! Christian gritou. A bravura dele era impressionante, mas Cleusa não conseguia se mover. A adrenalina corria em suas veias, cada batida do coração ecoando a pressão do momento. O que Arlindo queria? A verdade? A vida delas? A sala ficou em silêncio instantâneo. O medo tornou-se palpável. Quando Christian se preparou para enfrentar Arlindo, algo inesperado aconteceu. Arlindo soltou uma gargalhada sombria, aquela que anuncia um segredo muito bem guardado.
Vocês pensaram que era só uma traição? Eu não sou o traidor, minha querida Cleusa. Joaquim fez isso porque ele não tinha escolha. Ele e seu pai. Arlindo riu, um riso louco. Eles trabalharam juntos. O que eu queria de verdade era proteger você. As palavras dele cortaram o ar. Cleusa não podia acreditar. Era uma nova reviravolta que desmoronava tudo novamente. Proteger? Você estava com minha mãe e traiu ela. Como pode dizer isso? Porque eu amo você, disse Arlindo, sem hesitar. Eu sempre amei. E Joaquim, ele não era o homem que você pensa. Ele estava envolvido em um jogo de poder que você nunca compreenderia. Mário, seu pai, foi um dos principais no tráfico de antiguidades. Joaquim o seguiu para esse caminho e ele parou, a expressão agora sombria. E não sou eu quem deve temer, Cleusa. Veja bem, ele está atrás de você. Cleusa sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um passado repleto de traições, enquanto ela buscava respostas. Se tornava um labirinto. Olhou para Christian, buscando um sinal, uma confirmação do que ela deveria acreditar. Joaquim e Mário faziam parte de uma rede. Christian interrompeu. Cleusa, Mário não está morto. Ele foi protegido por Joaquim. O que você acredita, a história que conheceu, tudo isso foi um encobrimento. Eles estão em uma conexão muito maior do que o que imaginamos. A revelação pesada, tão impactante que Cleusa sabia que sua vida estava à beira de um abismo. Uma ligação que ligava seu passado a um crime e um amor que poderia ser essa última linha de defesa. Mas antes que uma nova pergunta surgisse, Christian foi empurrado pelo homem desconhecido, batendo contra a mesa. Ela gritou, mas a voz não saiu. Arlindo se aproximou de Cleusa, os olhos cheios de algo indizível. Se você quiser saber a verdade, precisa confiar em mim agora. Se ficar com esse, apontou para Christian, ele não será capaz de te proteger. E com um movimento brusco, ele se virou para Christian, que se levantava ainda atordoado. O tempo parecia parar, e Cleusa estava paralisada entre o amor e a traição. O próximo passo seria uma escolha que decidiria não só seu destino, mas também a revelação de segredos enterrados por anos. Tudo ao seu redor desmoronava, e a única certeza que restava era a dúvida. O que ela deveria fazer? E a verdade que buscava seria um passaporte para a liberdade ou um convite para a condenação? O peso da escolha estava em suas mãos, mas a resposta poderia ser mais mortal do que qualquer traição já vivida. O silêncio ficou pesado na sala. Cleusa segurava o papel em suas mãos trêmulas, tentando processar o que acabara de ouvir. Christian a observou atentamente, sabendo que a verdade muitas vezes trazia mais dor do que alívio. Você precisa ouvir isso, Cleusa. Ele insistiu, a voz soando mais urgente agora. Tem mais. Cleusa piscou, seu coração martelando. Desculpe, o que você quer dizer com não é quem você pensa? Como assim Joaquim não é meu pai biológico? Sua mente dizia que ele deveria estar brincando, mas a expressão séria dele a impedia de duvidar. Eu não sei como explicar, Christian hesitou. Mas seu pai biológico, ele se chamava Mário. Ele também me conectou ao passado de vocês. Eu não queria acreditar, mas os documentos que encontrei ligam Joaquim a algo mais sinistro.
E se não fosse por uma coincidência, ele poderia estar vivo ainda. Um arrepio desceu pela espinha de Cleusa. Mas como ele poderia? O que isso tem a ver com a traição? Ela lutou para desatar o nó na garganta, mas as palavras pareciam presas. Cleusa! Christian respirou fundo. Joaquim não é apenas um traidor. Ele estava envolvido em atividades ilegais. O dinheiro que ele te mostrou na carta era para silenciar segredos. Segredos sobre você e sua mãe. Sobre Mário. O mundo se desfez. Cleusa queria gritar, queria chorar, queria que tudo aquilo fosse uma piada cruel. Você está me dizendo que Joaquim, ele era o responsável pela morte do meu pai? Christian assentiu lentamente. E que a sua vida toda pode ter sido baseada em mentiras. Ele fez algo terrível, Cleusa. Achei registros antigos. Seu pai foi assassinado. E Joaquim, ele pode ter sido o autor desse crime. Eu não queria acreditar, mas às vezes é tudo muito claro. As palavras dele ecoaram em sua mente. Assassinado? Como isso poderia ser verdade? A raiva fervia em suas veias, misturada com uma tristeza profunda. Você está me dizendo que meu pai foi pego em uma teia que Joaquim armou? E que ele só estava tentando proteger sua sombra? Sim, Christian disse apressado. Você não pode simplesmente pensar em Joaquim como o amante que traiu sua mãe. Ele fez isso em troca de algo bem maior. Algo que você não sabe. Um barulho alto interrompeu a conversa. O vidro de uma janela se estilhaçou e um grito ecoou na rua. Cleusa correu em direção à janela, com o coração batendo acelerado. Olhando para fora, ela viu uma figura envolta em sombras. Um homem furtivo. Era Arlindo, seu ex-marido. Mas ele não estava sozinho. A rua se encheu de murmúrios e pânico. Ele está atrás de você, Cleusa! Christian gritou, arrastando-a de volta para dentro. Precisamos sair agora! Um novo sentimento tomou conta dela. Medo. Pânico. Uma urgência que parecia moldar seu destino. O que ele quer? Questionou, olhando nos olhos de Christian, desesperada por respostas. Ele sabe que você está perto da verdade. Christian disse, puxando-a pelo braço. Você precisa entender. O passado que você conheceu está prestes a desmoronar e Arlindo é a chave. Ele pode estar tentando encerrar tudo isso para sempre. Quando a porta se fechou com um estrondo, Cleusa percebeu que a traição não era o único problema. As respostas que procurava estavam ligadas a um perigo palpável e próximo. E com firmeza. Precisamos enfrentar o que vem. A verdade está mais próxima do que você imagina. E se Arlindo está atrás de você, é porque você está prestes a descobrir algo que mudará tudo. As respirações estavam entrecortadas e Cleusa sabia que o que estava por vir poderia destruir toda a vida que havia construído. Mas também poderia libertá-la. Ela olhou para Christian e viu o reflexo de sua própria determinação. Um misto de esperança e medo. E se tudo que ela acreditava até agora fosse uma mentira? E se a verdade não fosse apenas um caminho de redenção, mas uma armadilha mortal? A porta se abriu, mas o que esperava do lado de fora era mais do que ela jamais poderia imaginar. Arlindo entrou na sala de uma vez. Seu olhar penetrante cruzou de Cleusa e Christian. Finalmente encontrei. Vocês? Ele disse com um sorriso torto. A tensão aumentou. Cleusa, você não entende. Há coisas que ainda não sabe. Mário, ele não é quem você pensa. O desconforto na sala se tornou palpável. Christian se moveu, pronto para proteger Cleusa.
O que você sabe, Arlindo? O que está escondendo? Ele parecia quase determinado. Mas o que Arlindo respondeu deixou sem palavras. Ele não era um simples traficante. Mário, ele fazia parte de algo maior. Algo que você, Cleusa, agora, tragicamente herdou. Arlindo deu um passo à frente. E por isso eu estou aqui. Para proteger você. Mesmo que isso signifique enfrentar as consequências. O corpo de Cleusa congelou. Proteger? Depois de tudo o que você fez? O ressentimento fervia nela. Arlindo suspirou, como se estivesse cansado de brigar. Você não percebe? A única razão pela qual eu me aproximei de... Joaquim foi para tentar salvar sua vida. Suas palavras deixaram Cleusa aturdida. E então, de repente, as luzes da sala piscaram. O estrondo ensurdecedor ecoou, e antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, uma explosão ocorreu bem atrás dela, levando a uma escuridão instantânea. Cleusa caiu. O chão se despedaçou sob seus pés. O cheiro de fumaça e o som de vidro quebrando a cercaram. Quando ela conseguiu se levantar, a luz começou a entrar de novo, revelando uma cena caótica. O homem desconhecido havia desaparecido e Christian estava estirado no chão, os olhos fechados. Um grito se formou em sua garganta. Christian! Ela correu até ele e o pânico tomou conta. O que havia acontecido? Nesse momento, a figura de Arlindo estava se afastando, desfocada pela fumaça. Desculpe, Cleusa, mas você precisará enfrentar a verdade sozinha agora. Ele desapareceu na fumaça. A dor que estava começando a se formar em seu peito se transformou em uma onda de adrenalina. A única coisa que ela queria era entender tudo. E agora Arlindo a havia deixado em um mar de confusão. Ela olhou para Christian, desejando que ele estivesse bem, enquanto a fumaça lentamente se dissipava. Seria possível que tudo aquilo fosse uma armadilha? A verdade estava mais perto do que nunca, mas a um custo devastador. O que iria acontecer agora? Cleusa sabia que o passado ainda tinha muito a revelar. Cleusa sentia o coração disparar enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Christian estava estirado no chão e a fumaça começava a se dissipar. Ela se aproximou desesperada e conseguiu ver que ele estava apenas desacordado. O alívio a invadiu, mas durou apenas um segundo. Ela ainda tinha Arlindo e aquele homem desconhecido para lidar. As lembranças do que Arlindo havia dito ainda ecoavam na sua mente. Você não entende? Ela sentiu a adrenalina subir novamente. Uma luta interna se desenrolava dentro dela. Confiar em Arlindo ainda era impensável, mas havia uma parte dela que estava desesperada por respostas. E agora, com Christian ferido, a urgência aumentava. Christian, por favor, acorde! Ela puxou seu ombro. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra passou rapidamente pela sala, fazendo Cleusa olhar na direção da entrada. O que era agora? Uma luz ofuscante iluminou o ambiente. E em um instante, a porta estalou novamente. Com um movimento brusco, a figura de Joaquim, o pai que ela pensava estar apenas na sombra de sua vida, apareceu. No entanto, havia algo errado, algo profundamente errado. Os olhos dele estavam cheios de um desespero não disfarçado. Cleusa! Sua voz ecoou, carregada com uma urgência que só poderia ser comparada a um clamor alarmante. Você precisa sair agora! Eles estão atrás de você! Joaquim parecia mais pálido do que nunca, e Cleusa não sabia como reagir.
Era uma traição após a outra, tudo desmoronando diante dela. Você tá vivo? A voz dela era hesitante, cheia de confusão. O que você tá fazendo aqui? Eu não tenho tempo para explicar tudo, Joaquim respondeu, enquanto fechava a porta atrás de si, criando uma barreira entre eles e o mundo exterior. Mas você tem que ouvir. O que Arlindo disse era só uma parte da verdade. E antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, a intensidade da situação cresceu. Arlindo havia sumido. O barulho de passos se aproximou. Eram mais vozes conhecidas. Cleusa sentiu um frio na barriga. A primeira a entrar foi sua mãe, com os olhos arregalados de horror, logo seguida por um grupo de pessoas que Cleusa mal reconhecia. Arlindo, o que você fez? A mãe gritou, mas quando viu Joaquim, sua expressão virou uma mistura de amor e ódio. Você ainda está vivo? Precisamos agir, Joaquim insistiu, a voz carregada de desespero. Um dos homens que agora invadiam a sala começou a gritar, trazendo a atenção de todos. Nós sabemos onde você está, Joaquim. É melhor você se entregar antes que seja tarde demais. A tensão era palpável e cada palavra parecia um disparo que ecoava nas paredes. O choque a atingiu como um soco no estômago. A verdade de Arlindo, a traição de Joaquim, a revelação sobre quem realmente era seu pai. Tudo isso estava se desdobrando em um filme de terror em sua frente. Cleusa respirou fundo, tentando juntar as peças. Você vai nos contar tudo, Joaquim! Agora! Gritou um dos homens, enquanto se movia em direção a ele. Um gesto rápido, uma reação instintiva, e Cleusa se colocou na frente de Joaquim. A raiva e o medo pulsando nas veias. São vocês que estão por trás disso, não é? Vocês e Mário. Tudo isso é uma armadilha. Cleusa gritou e a sala congelou. O olhar de Joaquim passou de tenso para horrorizado. O que ela acabara de afirmar. Isso não parecia real, mas a peça do quebra-cabeça se encaixava de alguma forma. Mário não é apenas seu pai, há muito mais, Joaquim sussurrou, e suas palavras a paralisaram. Ele fez parte de um plano maior que envolvia tudo isso, e a verdade que Arlindo teme te mostrar é que o verdadeiro traidor não é quem você pensa! O coração de Cleusa disparou. Como assim? Sobre quem pode ser esse traidor? Era muito para assimilar. Ela viu o olhar de Joaquim e percebeu que havia um segredo que poderia mudá-los para sempre. Novamente com essas mentiras, Joaquim? Arlindo surgiu de repente, ainda em pé na porta. O rosto dele parecia mais decidido do que nunca. Este não é o seu momento. Eu sou o único que pode te proteger, Cleusa. E então, em um movimento inesperado, Joaquim se atirou na direção de Arlindo, ambos voando em um embate intenso. A sala virou um caos. Cleusa olhou em volta. A confusão se transformou em um turbilhão de emoções. O que seria verdade? Quem estava realmente tentando protegê-la? E quem a queria em perigo? O silêncio de um grito preso na garganta escangalhou suas esperanças. As chocantes revelações e confrontos tumultuosos poderiam ser a chave para tudo. A vida dela, as relações desmoronadas, o segredo do passado. A verdade fugidia que todos buscavam estava prestes a ser libertada. Mas a que custo? E enquanto a luta se intensificava, Cleusa percebeu que as respostas que tanto desejava poderiam ser mais devastadoras do que imaginou. O silêncio ficou pesado na sala. Cleusa segurava o papel em suas mãos trêmulas, tentando processar o que acabara de ouvir. Christian a observou atentamente, sabendo que a verdade muitas vezes trazia mais dor do que alívio.
Você precisa ouvir isso, Cleusa, ele insistiu, a voz soando mais urgente agora. Tem mais. Cleusa piscou, seu coração martelando. Desculpe, o que você quer dizer com não é quem você pensa? Como assim Joaquim não é meu pai biológico? Sua mente dizia que ele deveria estar brincando, mas a expressão séria dele a impedia de duvidar. Eu não sei como explicar, Christian hesitou, mas seu pai biológico, ele se chamava Mário. Ele também me conectou ao passado de vocês. Eu não queria acreditar, mas os documentos que encontrei ligam Joaquim a algo mais sinistro. E se não fosse por uma coincidência, ele poderia estar vivo ainda. Um arrepio desceu pela espinha de Cleusa. Mas como ele poderia? O que isso tem a ver com a traição? Ela lutou para desatar o nó na garganta, mas as palavras pareciam presas. Cleusa! Christian respirou fundo. Joaquim não é apenas um traidor. Ele estava envolvido em atividades ilegais. O dinheiro que ele te mostrou na carta era para silenciar segredos. Segredos sobre você e sua mãe. Sobre Mário. O mundo se desfez. Cleusa queria gritar. Queria chorar. Queria que tudo aquilo fosse uma piada cruel. Você está me dizendo que Joaquim, ele era o responsável pela morte do meu pai. Christian assentiu lentamente. E que a sua vida toda pode ter sido baseada em mentiras. Ele fez algo terrível, Cleusa. Achei registros antigos. Seu pai foi assassinado. E Joaquim, ele pode ter sido o autor desse crime. Eu não queria acreditar. Mas às vezes é tudo muito claro. As palavras dele ecoaram em sua mente. Assassinado? Como isso poderia ser verdade? A raiva fervia em suas veias, misturada com uma tristeza profunda. Você está me dizendo que meu pai foi pego em uma teia que Joaquim armou? E que ele só estava tentando proteger sua sogra? Sim, Christian disse apressado. Você não pode simplesmente pensar em Joaquim como o amante que traiu sua mãe. Ele fez isso em troca de algo bem maior. Algo que você não sabe. Um barulho alto interrompeu a conversa. O vidro de uma janela se estilhaçou e um grito ecoou na rua. Cleusa correu em direção à janela, com o coração batendo acelerado. Olhando para fora, ela viu uma figura envolta em sombras. Um homem furtivo era Arlindo, seu ex-marido. Mas ele não estava sozinho. A rua se encheu de murmúrios e pânico. Ele está atrás de você, Cleusa! Christian gritou, arrastando-a de volta para dentro. Precisamos sair agora! Um novo sentimento tomou conta dela. Medo, pânico, uma urgência que parecia moldar seu destino. O que ele quer? Questionou, olhando nos olhos de Christian, desesperada por respostas. Ele sabe que você está perto da verdade, Christian disse, puxando-a pelo braço. Você precisa entender. O passado que você conheceu está prestes a desmoronar. E Arlindo é a chave. Ele pode estar tentando encerrar tudo isso para sempre. Quando a porta se fechou com um estrondo, Cleusa percebeu que a traição não era o único problema. As respostas que procurava estavam ligadas a um perigo palpável e próximo. Enquanto Arlindo se aproximava, uma certeza a tomou. A verdade não era apenas dolorosa, era mortal. Então o que faremos agora? Perguntou, sentindo o peso da situação. Christian olhou para ela com firmeza. Precisamos enfrentar o que vem. A verdade está mais próxima do que você imagina. E se Arlindo está atrás de você, é porque você está prestes a descobrir algo que mudará tudo. As respirações estavam entrecortadas e Cleusa sabia que o que estava por vir poderia destruir toda a vida que havia construído, mas também poderia libertá-la. Ela olhou para Christian e viu o reflexo de sua própria determinação. Um misto de esperança e medo.
E se tudo que ela acreditava até agora fosse uma mentira? E se a verdade não fosse apenas um caminho de redenção, mas uma armadilha mortal? A porta se abriu, mas o que esperava do lado de fora era mais do que ela jamais poderia imaginar. Arlindo entrou na sala de uma vez. Seu olhar penetrante cruzou o de Cleusa e Christian. Finalmente encontrei vocês, ele disse com um sorriso torto. A tensão aumentou. Cleusa, você não entende. Há coisas que ainda não sabe. Mário, ele não é quem você pensa. O desconforto na sala se tornou palpável. Christian se moveu, pronto para proteger Cleusa. O que você sabe, Arlindo? O que está escondendo? Ele parecia quase determinado, mas o que Arlindo respondeu a deixou Cleusa aturdida. Ele não era um simples traficante. Mário, ele fazia parte de algo maior. Algo que você, Cleusa, agora tragicamente herdou. Arlindo deu um passo à frente. E por isso eu estou aqui, para proteger você, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências. O corpo de Cleusa congelou. Proteger? Depois de tudo o que você fez? O ressentimento fervia nela. Arlindo suspirou, como se estivesse cansado de brigar. Você não percebe? A única razão pela qual eu me aproximei de Joaquim foi para tentar salvar sua vida. Suas palavras deixaram Cleusa aturdida. E então, de repente, as luzes da sala piscaram. Um estrondo ensurdecedor ecoou. E antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, uma explosão ocorreu bem atrás dela, levando a uma escuridão instantânea. Cleusa caiu. O chão se despedaçou sob seus pés. O cheiro de fumaça e o som de vidro quebrando a cercaram. Quando ela conseguiu se levantar, a luz começou a entrar de novo, revelando uma cena caótica. O homem desconhecido havia desaparecido e Christian estava estirado no chão, os olhos fechados. Um grito se formou em sua garganta. Christian! Ela correu até ele e o pânico tomou conta. O que havia acontecido? Nesse momento, a figura de Arlindo estava se afastando, desfocada pela fumaça. Desculpe, Cleusa, mas você precisará enfrentar a verdade sozinha agora. Ele desapareceu na fumaça. A dor que estava começando a se formar em seu peito se transformou em uma onda de adrenalina. Perto do que nunca, mas a um custo devastador. O que iria acontecer agora? Cleusa sabia que o passado ainda tinha muito a revelar. Então, uma figura conhecida surgiu entre as sombras. Era sua mãe, seus olhos arregalados de horror. Cleusa, sai agora! Ela gritou, apressando-se em direção à filha. E num instante, o mundo se transformou em um mar de gritos e caos. Bando de covardes! Ela berrou, enquanto se virou para os homens que a seguiam. A mãe de Cleusa estava não somente ali para protegê-la, mas também para confrontar o passado. Sua presença era inesperada e, ao mesmo tempo, crucial. Eu sabia que isso aconteceria! Eles estão atrás de nós! A mãe de Cleusa disse, olhando furtivamente ao redor, como se temesse que alguém surgisse a qualquer momento. Você sabe algo sobre isso, mãe? Cleusa perguntou, a confusão tomando conta dela mais uma vez. Mas a resposta da mãe a deixou atordoada. Eu fazia parte disso tudo. Eu sabia que Joaquim era perigoso. Eu soube do plano e Mário, por sua vez, era um mito. Um mito? Do que você está falando? Cleusa quase gritou, seu coração batendo forte. Você sabia que ele estava vivo? As revelações a atingiam como golpes. Como poderia ter mentido para sua filha durante tanto tempo? Antes que a mãe pudesse responder, um tiro cortou o ar. Cleusa ficou paralisada.
O eco do disparo reverberava em seus ouvidos, enquanto a realidade ficava distorcida ao seu redor. Um burburinho tomou conta da sala, e de repente a figura de Christian estava de pé. Mas havia algo diferente nele, um brilho sombrio nos olhos. Você pensou que poderia escapar da verdade, não é? Ele disse, com uma voz que ecoava, mas ao mesmo tempo soava distante, como se já não fosse o Christian que Cleusa conhecia. Não sou quem você pensa. As palavras caíram sobre Cleusa como uma pedra pesada. O que estava acontecendo? A traição mais profunda. O verdadeiro traidor estava mais perto do que ela jamais imaginou. O ódio começou a queimar dentro dela, mas também havia confusão, e ela se viu dividida entre a necessidade de entender e a fúria de ser enganada. Você? O que você quer dizer? Cleusa perguntou, a voz trêmula. A sala estava cheia de tensão, e a verdade estava à beira de ser revelada. Mas a queda de um novo mistério a fez questionar tudo o que ela pensava saber. O coração dela disparava, e enquanto ela tentava juntar os fragmentos daquela confusão, a única coisa que restava era a pergunta que ainda não tinha resposta. Quem realmente era seu pai e quem Christian se tornara? Cleusa estava paralisada, a mente girando com as revelações de Christian. Então, o que você quer dizer com isso? As palavras dela mal saíram como um sussurro. O coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. O ambiente ao redor começou a se desvanecer, como se tudo estivesse girando em torno dela, em um turbilhão de emoção e confusão. Foi quando um grito cortou o ar, tão agudo que fez quase todos se estremecerem. Cleusa virou-se para ver sua mãe, ainda na porta, com uma expressão de horror exuberante. Não, não se aproxime dele! Ela gritou. O rosto da mulher revelava uma mistura de medo e determinação, como se estivesse prestes a se lançar em uma batalha. O olhar de Cleusa saltou entre sua mãe e Christian. O que está acontecendo? Mãe, o que você sabe? A angústia crescia em seu peito, como uma pressão crescente, quase insuportável. Ele não é quem você pensa, Cleusa. É uma armadilha. A voz da mãe era firme, mas dentro dela havia um temor, como se houvesse uma tempestade prestes a se abater. Você não pode confiar nele. Você está dizendo que está me protegendo. Mas de quem? De Christian? Ele só quer me ajudar. Respondeu Cleusa, a confusão queimando em sua garganta. Mas apenas por um breve instante, ela percebeu que as coisas estavam muito mais sombrias do que imaginar. Então, sem aviso, uma explosão de som no lado de fora a fez saltar. O vidro de uma janela foi quebrado e um grupo de homens armados invadiu a casa, despejando uma onda de pânico. Prendam elas! Um deles gritou com uma voz grossa, e em um instante, Cleusa viu seus olhos fixos em Christian. O que havia acontecido? Por que tudo estava desmoronando tão depressa? Corram! Christian gritou, dando um passo à frente, como se estivesse preparado para lutar. Mas a mãe de Cleusa se lançou na frente dele, como se quisesse proteger a filha a todo custo. Mas suas ações só começaram a confundir mais ainda Cleusa. Vocês dois não entendem. Há muito mais em jogo aqui. Ela disparou. A tensão estava nos limites. Cleusa se sentia paralisada, enquanto as figuras ameaçadoras se aproximavam. O tempo parecia desacelerar. A verdade que cercava todos ali começou a emergir. E em um momento súbito, uma das figuras que estava com os homens armados girou e apontou um dedo acusador para Joaquim. Você traiu sua própria família, Joaquim! Acreditou que poderia escapar? Cleusa sentiu um frio na espinha. Joaquim?
O homem que ela havia considerado não apenas o pai, mas um amigo. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia e ela desejava que alguém dissesse que tudo isso era uma piada de mau gosto. Os homens riram sardonicamente. Nós sabemos sobre o plano. O que você fez com Cleusa? Os olhos de Joaquim se arregalaram em horror e o pânico tomou conta dele. Não pode ser, vocês não podem voltar. O que quer que queiram não envolve essa garota. Ele se voltou para Cleusa e por um breve momento havia um olhar genuíno de desespero em seu rosto. Você não sabe a verdade. Eles só querem usar você. Nesse exato momento, Cleusa viu Christian, seu mentor, o amigo que sempre esteve ao seu lado, ser puxado para trás. Ele estava lutando, mas cada movimento parecia inútil. Cleusa, escute! Não acredite no que eles... Mas a mãe de Cleusa, com a voz embargada, a interrompeu. A verdade não é gentil. Joaquim, você precisa ser sincero. O que você fez pode colocar todos nós em perigo. Cleusa estava paralisada. O que estava acontecendo? Então, como se tudo tivesse sido ensaiado, um dos homens puxou uma arma. O tempo parou novamente. Cleusa observou em choque, enquanto aquele homem apontava para Joaquim. Você quer saber a verdade, Cleusa? Tenha cuidado com o que deseja. O disparo ecoou e a sala foi envolta em um silêncio mortal. O corpo de Joaquim caiu e o que estava escondido como um mistério agora era uma verdade. Devastadora! Ele olhou para Cleusa com dor nos olhos. E das palavras dele, uma única frase cortante se destacou. A verdade não foi feita para você carregar. As emoções tumultuadas explodiram em Cleusa. O chão parecia se abrir sob seus pés. O que isso significava para tudo que ela acreditou? Ela não sabia, mas um grito profundo ecoou em sua mente. O que mais poderia estar perdido nesta dança de traições e segredos? E assim, com a verdade exposta, a única certeza que restava era como esse culto à traição se tornara uma armadilha mortal. Agora, cada um deles teria que fazer escolhas que poderiam custar muito mais do que jamais imaginaram. E no meio do caos, Cleusa se viu completamente só, com a sombra do passado pairando sobre ela e o futuro incerto diante de seus olhos. As sirenes cortaram o ar pesado do ambiente, fazendo Cleusa saltar em choque. O que ela acabara de testemunhar, o corpo de Joaquim caindo como um peso morto, não parecia real. Mas agora, essa dinastia de segredos e traições estava prestes a se intensificar. Olhos arregalados e expressões de horror dominaram a sala. E o pânico se espalhou como um incêndio descontrolado. Corra! Gritou Christian, sacudindo Cleusa, como se estivesse tentando tirar um transe dela. O frio do momento começou a dissolver sua paralisia. Mas já em movimento, ela percebeu o caos ao seu redor. A mãe estava de pé, um semblante que misturava medo e determinação. Cleusa, precisamos sair! Agora! A voz dela soava quase em desespero. Cleusa queria gritar, perguntar sobre a verdade do pai, sobre tudo, mas o tempo estava esgotando. Outro tiro ecoou e a sala se encheu de mais uma onda de gritos. Cleusa olhou para o chão, onde Joaquim jazia sem vida, e um sentimento de perda sufocante a envolveu. O homem que ela pensou ter sido seu pai, que lhe prometera proteção, agora estava morto. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, mas antes que pudesse chorar, sua mãe a puxou novamente. Vem! A mão da mãe era firme, e Cleusa seguiu seu coração ainda aos pulos. Mas agora, em meio ao pânico, uma realidade mais sombria começou a se desenrolar em sua mente.
Arlindo, que até então parecia um vilão trágico, agora era um fantasma na multidão. O que ele havia dito sobre querer protegê-la ecoava em sua mente. Era possível que houvesse mais nessa história? Alguém a estava manipulando? Quando conseguiram chegar à porta da saída, uma figura surgiu do nada, bloqueando o caminho. Era uma mulher que Cleusa nunca havia visto antes. Seus olhos estavam arregalados, mas a raiva era palpável. E então, para o espanto de todos, ela soltou as palavras que cortaram o ar como uma lâmina. Sofia, não! O que você está fazendo aqui? A mulher, chamada Sofia, apontou para Cleusa, seu olhar cheio de uma fúria incontrolável. Você não sabe com quem está lidando. Vocês pensaram que poderiam escapar da verdade? Eu sou a única que pode salvar todos vocês. Um choque percorreu o corpo de Cleusa. O que essa mulher sabia? A urgência da situação era esmagadora. Salvar de quê? Do que você está falando? Sua voz estava angustiada, tentando compreender a enxurrada de informações. Sofia olhou para Joaquim caído e então, em um gesto ousado, começou a desabotoar a blusa. Cleusa encarou-a em confusão. O que ela estava fazendo? Oi! Gritou Sofia, revelando uma tatuagem nas costas que Cleusa reconheceu de repente. O emblema familiar que simbolizava um legado oculto. Uma família secreta ligada ao tráfico de antiguidades. Você é filha de Mário, não é? Sofia olhou bem nos olhos de Cleusa. Um silêncio mortal pairou entre elas. Você tem a marca dele. Você é a chave para tudo isso. Não, não pode ser. A mente de Cleusa estava em um turbilhão. Enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira muito diferente. Cada detalhe, cada revelação estava transformando o que ela acreditava saber sobre sua própria vida. Enquanto a realidade se desdobrava na sua frente, uma onda de confusão e raiva a dominou. Foi naquele instante que o estrondo ressoou, uma explosão a quilômetros dali, sacudindo o chão sob seus pés. E com isso a conexão do passado, uma prisão cujos laços ela pensou ter quebrado, foi reafirmada, levando Cleusa a perceber que estava em uma teia muito mais complexa e perigosa do que jamais poderia imaginar. Zumbidos fecharam o espaço, e entre os gritos de sua mãe e os gritos dos homens armados lá fora, Cleusa percebeu que cada movimento poderia levar a uma nova traição. As verdadeiras intenções de todos os envolvidos estavam prestes a ser expostas. Mas havia algo mais profundo. E agora, no centro daquela tempestade, Cleusa teve certeza de que o que ela descobrira poderia não ser apenas um legado. Poderia ser uma maldição. Quem mais está escondido, Sofia? O que mais você não me contou? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas as respostas poderiam não vir a tempo, pois a verdade estava prestes a fazer todos pagarem um preço muito maior. As sirenes ecoaram na cidade, misturando-se ao som dos gritos e ao caos que se espalhava. Cleusa sentiu seu coração disparar enquanto uma onda de pânico a envolvia. O corpo de Joaquim no chão ainda estava muito fresco em sua mente. E a revelação que Sofia fez agitou ainda mais suas emoções. Complicações, segredos, traições, tudo parecia uma teia cada vez mais emaranhada. Não dá para acreditar que isso está acontecendo! Gritou Christian, puxando Cleusa pela mão. Precisamos sair, agora! Com a mãe a seu lado, Cleusa correu em direção à saída. Mas a figura de Sofia estava à sua frente, quase como uma muralha.
Vocês não podem simplesmente ir. A verdade pode te salvar, Cleusa. Sua voz estava carregada de urgência. Que verdade? Que eu sou parte de um jogo de poder que nem mesmo entendo. Cleusa estava desesperada, enquanto a adrenalina começava a tomar conta, e sua mente lutava para processar tudo. Cale-se! Gritou um dos homens armados, forçando a entrada. O estalo da pistola sendo carregada fez o coração de Cleusa gelar. As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente e o tempo parecia desacelerar. Mas havia algo maior. Algo que Cleusa ainda não compreendia. Ainda ofuscada por tudo, Cleusa olhou para sua mãe. Mãe, o que fazemos? O que podemos fazer? A ansiedade subia como um incêndio descontrolado. Olha, nós precisamos enfrentar isso. A verdade sempre vem à tona, Cleusa. É hora de confrontar o que vem a seguir. A determinação no olhar da mãe foi suficiente para dar um novo fôlego a Cleusa. Você não precisa fazer isso sozinha. Christian interveio, seguindo incondicionalmente. Eles não tinham outra escolha. Estavam juntos naquela luta. Sofia, percebendo a hesitação, encarou Cleusa, uma sombra de ansiedade cruzando seu rosto. Eu sei que você pode não confiar em mim, mas o que está em jogo é muito maior do que nós três. Mari está vivo e quer que você descubra a verdade. E de repente, tudo fez sentido para Cleusa. Não importava o quão complicado fosse. Ela precisava saber. O que havia por trás da traição? O motivo da vida que escolhera? Tudo tendia no ar, e ela tinha de decidir. Se Mário está realmente vivo, precisamos encontrá-lo, Cleusa disse, com a voz firme. O olhar decidido de Christian fez com que seus próprios medos se dissipassem um pouco. Mas não podemos baixar a guarda. Vamos enfrentar isso juntos. Os tiros ecoaram mais uma vez e Cleusa olhou para a porta. Era uma escolha permanecer e lutar ou fugir e deixar o passado engolir a verdade. E naquele momento, ciente das implicações, ela decidiu que não recuaria. Enquanto correm para fora, o mundo ainda não fazia sentido. Mas era necessário fazer com que o próximo passo trouxesse clareza. Com sua mão entrelaçada na de Christian e a mãe em seu encalço, eles correram para a escuridão, prontos para confrontar o que viriam a seguir. Seja o que for, nós enfrentaremos juntos! Cleusa gritou, preenchendo o espaço com determinação. A adrenalina acelerava e por um instante ela sentiu uma fagulha de esperança. Seus olhos estavam fixos na linha do horizonte, porque mesmo no caos, a busca pela verdade sempre continuaria, unindo-os em um caminho que ainda não podiam ver. E assim, enquanto a noite caía, Cleusa e sua família partiram, deixando para trás não apenas os ecos da traição, mas com a esperança de que a verdade finalmente estivesse à sua frente, esperando para ser descoberta. E se você gostou desse desfecho eletrizante e deseja acompanhar as próximas histórias, inscreva-se imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que está por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e encher esse espaço de amor. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias. Eu quero ouvir tudo. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho chocante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que mais histórias como essa cheguem até você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.